Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal mais uma vez. Olha lá quem tá lá atrás, tia Maria. Tchau, tia Maria! Tô indo ali comprar pão. Hoje eu ia fazer um outro tipo de vídeo, mas infelizmente não vai dar porque uma cachorrinha minha pariu e a gente não pode deixar ela sozinha, né? Eu tenho meu filho e ele tá em casa para eu poder ir lá comprar o pão. Então, para gravar, geralmente eu levo ele. Então, não vai dar hoje, tá? Vai ficar para outro dia. E então eu resolvi, né, nesse caminho aqui, contar para vocês, embora alguns já até sabem, o como que eu vim parar aqui na comunidade. Se bem que aqui onde nós estamos, ó, que é essa rua, dá uma olhada, ó. Não é tanto comunidade não, vocês acham que é? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham da rua. Porém, gente, sim, ó, pode olhar aí o caminho, ó, dá uma olhada. Olha o carro passando, olha aí o caminho, ó, olha as casas. Já começa, não começa? Não tem como não ser, né? Eu creio que aqui já começa já. Então, e esse é o único acesso, não tem outro acesso, é o único acesso que a gente tem. Gente, agora é hora das crianças chegar da escola, então o barulho vai ser intenso. É o único acesso que a gente tem para ir pro bairro, é esse. A gente não tem outra rua. Não tem. Lá também, ó. Olha lá para baixo. Também é uma comunidade, não é? Olha aí as casas. Dei um corte aqui por essa rua porque a avenida principal tá muito movimento, porque as crianças estão saindo do colégio. É uma subida. Mundo dá volta, né? Eu sei que tem muita gente que pensa assim, né? Olha onde ele veio parar. Mas eu não vim parar aqui não, viu? Porque a rua que eu moro não tem nem asfalto ainda, como essa daqui também não tinha. Foi asfaltada aqui há pouco tempo. Bom, gente, nunca imaginei na minha vida que eu fosse parar num lugar tão longe, distante de tudo. Nunca imaginei na minha vida que eu ia viver tantas experiências na minha vida. Já não bastava as que eu tinha, né? A princípio, quando eu cheguei, eu não vim para esse bairro, foi um outro bairro. Sofri pra caramba. O que me encorajou e o que me fez continuar e não desistir foi o meu filho. Por isso que eu falo para vocês, gente, filho, ele muda a história das nossas vidas, porque quando a gente tem filho, a gente, como dizia a minha avó, a gente toma um rumo, a gente não pode parar, a gente tem alguém que depende da gente. Não é só os nossos sonhos, né, que a gente tem que realizar. Nós temos os nossos filhos para criar, para dar educação. Então, eu me via com essa responsabilidade e eu não tinha direito de voltar atrás. Essa rua que eu estou andando é a rua principal, parece uma avenidinha, de tão larguinha que ela é. Dificilmente você vê isso numa comunidade, né? E há pouco tempo atrás isso daqui era lama. Mudou muito. Olha a largura da calçada, gente, nem parece, olha lá. Nem parece comunidade. Agora colocaram o paralelepípedo e mudou muito. E parece que o bairro vai crescendo, eles vão mudando as fachadas da casa, mas não podemos nos enganar, porque as ruazinhas as travessinhas que tem, ó, pode ver, ó, a maioria, ó, é tudo vielinha, cheio de casinhas bem simples. Aqui também, na avenida principal, também tem bastante casinhas simples. Acho que está aprimorando e vai mudando. Bom, gente, a vida da gente, a gente não faz só o que a gente quer, não. Eu costumo falar isso pro meu filho. Falo, filho, não é tudo o que a gente quer que a gente pode. Às vezes as nossas vidas tomam rumos diferentes e nós precisamos tomar decisões que podem mudar as nossas vidas. E tudo que eu menos queria na vida, que eu imaginei na vida, era morar
tão longe, tão distante, e ainda mais se tratando de comunidade, porque eu tinha um certo preconceito com isso. Mas não foi uma opção, não foi um desejo meu, foi uma necessidade. Eu fui obrigado a morar na comunidade e eu vou explicar para vocês o porquê. Vim aqui para a gente ter uma prosa melhor, que aqui está menos movimentado. Gente, a vida é isso daí. Nós fazemos planos, mas nem sempre os nossos planos saem como a gente quer, não. Porque os planos de Deus talvez não sejam os planos que você quer, né? Cara, foi difícil para mim entender isso. Eu, às vezes, quando eu ia na casa da minha amiga, que morava na comunidade, eu ficava com nojo até de comer por causa do cheiro, porque tinha um córrego, sabe? Ela morava bem atrás do córrego e o cheiro era muito insuportável. Tinha dificuldade para dormir lá, era com muita insistência, aí eu acabava dormindo. Eu falava, não, quero ir para minha casa. Mas onde eu vim parar, gente? Onde Deus me colocou? Onde foi que Deus me colocou? E eu não vim aqui parar nesse lugar querendo, nem sonhando. Fui obrigado, literalmente obrigado a vir para cá. Por quê? Na época que eu vim para cá, eu já contei essa história, que eu comprei cachorrinho pro meu filho, de raça, sabe? E a cachorrinha, ela veio prenha. Para quem não sabe, gente, eu trabalhava numa casa de garotas de programa no centro de São Paulo, eu vendia comida para elas. E aí essa cadelinha teve filhote e todo mundo se interessou nos filhotes, querendo o filhote, e eu vendi. Eu falei, meu Deus, então é isso, para me mudar de vida eu preciso disso. E acabou que eu comprei uma outra, comprei acho que mais duas, se eu não me engano, aliás. E aí a síndica do prédio falou para mim assim, aqui não pode ficar porque é muito cachorro. Na época tinha essas regras, acho que nenhum cachorro não podia ficar na época. Ela deixou eu ficar com um por causa do meu filho, ela sabia da história de vida minha, do meu filho. Ela falou, não, um ainda a gente vai liberar para você, mas dois, impossível, nós não tem como ainda, eu sinto muito. Mas mesmo assim, eu não vim de boa. Não vim de boa porque as minhas finanças eu quebrei totalmente lá no centro de São Paulo. Eu comprei umas roupas, uns perfumes na época, nem foi roupa, foi perfume, gente. E eu não estava com a nota fiscal e a polícia me parou no meio da rua e levou toda a minha mercadoria. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E o aluguel vencendo, e tudo que eu tinha de dinheiro eu tinha investido nessa mercadoria, que eu parei de vender comida e comecei a vender perfume para essas mulheres, né? Eu falei, caramba, cara, eu não vou conseguir, o que eu faço da vida? Foi onde uma prima minha falou, vem morar comigo. Eu fui morar com a minha prima, lutando para não vir parar. Não é esse lugar, é aqui próximo. Eu falei, não vou, eu não quero, não é essa vida que eu quis pra mim, que eu escolhi pra mim, porque o meu sonho era dali pra frente. Eu achava que eu ia comprar um big de um apartamento no centro, porque eu sempre fui muito lutador. E aí, eu fui vendo, eu falei, cara, eu não tenho opção. Saí de lá devendo aluguel, saí de lá, eu fiz uma loucura, que eu acho que eu não recomendo ninguém fazer isso. Na época eu tinha um cartão de crédito e eu falei, cara, e tinha aqueles limites do banco, o banco dá pra gente, e eu tinha um limite, eu falei, cara, eu vou investir nisso. Estourei tudo, gente, estourei o cartão, estourei o limite, comprei cachorro. Falei, cara, é isso aí. E fiz besteira, porque a gente acaba fazendo coisa errada. E tudo que a gente faz errado tem um preço. Por isso que eu falo, a gente fazer as coisinhas certinhas, Deus vai honrar, mas quando a gente começa errado, cara, sofri, perdi todos os cães numa época, depois eu conto essa história pra vocês, que se eu for falar tudo nesse vídeo aqui, ele vai ficar muito comprido. E aí o que aconteceu? Fui parar neste lugar. Se você tiver curiosidade de saber onde é esse lugar,
Deixa aqui nos comentários que eu vou lá filmar para vocês. Mudou muito lá também. Mudou muito, não é do mesmo jeito, mas se vocês tiverem essa curiosidade, eu vou lá para mostrar para vocês. Sofri, chorava. Só Deus sabia as lágrimas que rolavam no meu rosto. Quantas vezes família minha, meu tio, família minha me questionava: que lugar é esse que você veio morar? Uma vez eu escutei de uma pessoa próxima: nossa, você fala tanto, né, de Deus, você fala tanto de que cachorro é bom, que cachorro você vai mudar de vida. Gente, se você é contra a criação de cachorro, o problema é seu, não é meu, tá? Tá bom? Não é lei, não é proibido, não tá escrito isso na Bíblia, eu acho que é proibido maus tratos. Eu tô contando a minha história e, por favor, respeitem a minha história. Quantas vezes eu escutei isso, gente? Não vejo nada de mudança em você. Olha a sua casa. Meus móveis, gente, eu nem fazia questão, porque minha casa era lotada de cachorro, lotada de animais. E eu não fazia questão de comprar móveis, nada. Inclusive, na época que eu fui morar nessa casa, quando eu aluguei, os móveis foram cedidos. Nem televisão eu tinha. Nem televisão eu tinha. Foi cedido pela proprietária, que era amiga minha. Ela falou: não, fica com esse móvel, vendeu baratinho para mim. E esses móveis durou muitos anos, muitos anos. E a minha vida mudou completamente na pandemia. Eu estava com bastante filhote. E antes disso, de eu estar com esses filhotes, como eu disse aí, quem é escolhido, eu já falei isso aqui no vídeo, eu sei que às vezes tem pessoas que não acreditam nisso, né? Mas independente de ser escolhido, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E a gente às vezes questiona o porquê que nós estamos passando por certas coisas na vida da gente. Eu lembro que eu estava com um monte de filhote e deu uma doença chamada parvovirose, sinomose, matou tudo. Matou todos. Eu chorava, com um filho pequeno para criar. E eu falava: meu Deus, o que eu faço da vida agora? Minha perspectiva estava nesses filhotes. E o pior de tudo, gente, eu vendo pessoas vendendo, pessoas crescendo na vida. E tudo que eu tinha, eu investi nisso. Eu falei: meu Deus, o que eu faço? E uma palavra de Deus veio até mim e falou: não é o seu fim. Eu lembro que eu fui no veterinário para fazer os exames, o veterinário me disse assim: olha, vou te falar uma coisa. Eu já passei por isso, eu perdi tudo. Eu morava de favor, hoje eu sou veterinário e sou o proprietário dessa casa de ração aqui, Wendel. E ele não cobrou nada de mim, ele sentiu a minha dor. Não cobrou nada, inclusive me deu remédio e falou assim para mim: lute, e eu não vou te enganar, dificilmente escapará. Mas lute. Lutei, escapou um filhote. Mas até esse filhote crescer, até esse filhote eu conseguir vendê-lo, eu morava assim, a rua era um pouco pior do que essa, bem piorzinha. Casas de tábua. A minha era melhorzinha, eu pagava aluguel, R$ 500 na época, numa casa de 3 dormitórios. Aonde que no centro de São Paulo eu pagaria isso? E se não fosse uma venda na beira dessa estradinha como essa daqui, uma mulher que confiou em mim, e ela me disse assim: olha, eu comprava muito dela. Ela falou: você pode pegar o que você quiser aqui, necessidade você não vai passar. Pega o que você quiser, quando você puder, você paga. Eu falei: você tem certeza disso? Ela falou: sim. Eu lembro que eu comprei uns 2 meses lá afiado, eu comia arroz e ovo, durante 2 meses da minha vida. Arroz e ovo, arroz e ovo, arroz e ovo. Tinha uma amiga minha que estava passando necessidade na época, veio morar comigo. Olha para você ver, eu não falo, eu vivo aquilo que eu falo. Acho que esse vídeo de hoje ele tem uma extrema importância para vocês. Eu divido o pão que eu tenho com meus amigos, com as pessoas que precisam. Eu sou essa pessoa, sempre fui.
E ela pastou junto comigo. Inclusive, mora em Minas, depois eu fazer a visita para ela, fazer um vídeo com ela. Nós morava ela e a filhinha dela. Eu, na situação que eu estava, ainda morava junto comigo. A gente chamava que era picanha vegana. Ô, nega, se você vê esse vídeo, nega, você lembra disso? Nega, você lembra disso? Eu me emociono, gente. Me recuperei aqui. A gente chamava de picanha vegana, que de vegana não tinha nada, né, gente? Porque vinha de origem animal, mas a gente brincava. Primeira coisa, quando eu peguei esse filhote, que Deus deixou só um, e eu vendi esse filhote, a primeira coisa que eu fiz foi parar numa pizzaria, comprar pizza para nós, eu, minha amiga, a filhinha dela e meu filho, e pagar a conta daquela senhora. Que Deus abençoe muito a vida dela. Ela não sabe a importância que foi a vida dela na minha vida. Olha para você ver como a gente aprende, como o mundo dá volta, gente. E eu continuei a luta, minha amiga foi embora. Veio a pandemia. E eu com um monte de filhote. Nisso, gente, demorou um tempo, tá? Eu tava levando, tava sonhando, mas eu não conseguia vender tão caro. Alguns sim, teve uns que eu vendi bem caro. Foi como eu disse para vocês, até eu chegar no nível desse nome, né? Porque as pessoas criam um certo nome para tudo na vida, né? Até bala tem nome, tem bala que é o mesmo sabor, mas o preço é outro por causa do tal do nome. Até eu criar esse tal do nome, né? Olhei para o céu e disse: Senhor, na minha vez, é sério isso? Agora que eu tô com um monte de filhote, tudo sadio, ia dar tudo certo. Vai acontecer isso comigo. Que eu ia construir, eu já tinha comprado esse terreno nessa rua. Quem não sabe a história, só vê a história aí da minha casa, que vocês vão saber, tá bom? O tour pela minha casa, a casa mais diferente. Eu conto essa história aí nesse vídeo. Como que eu comprei esse terreno, que também é uma história que vocês vão falar. Eu não comprei sem dinheiro. Gente, é interessante as coisas que aconteceram na minha vida. Por isso que eu falo para vocês, tem que confiar em Deus mesmo, cara. Tem que fazer o bem, plantar, porque a colheita do bem vem na sua vida, gente. Eu sou um grande exemplo disso. Acho que eu tô aqui para isso. Acho que ele me mandou aqui para isso, para mostrar, sabe? E eu falei, e agora, né? Entrei em desespero, anunciei os filhotes. Antes que pegasse o auge mesmo do problema, eu falei, vou vender bem baratinho. Falei, vou vender cada macho por R$ 1.000 e cada fêmea por 2. Na época era 10, 5, sabe? Falei, é isso que eu vou fazer. E vendi. Cheguei no pedreiro, falei, vou construir aqui uma casa de tábua, porque para mim não ia dar para construir uma casa. Não ia dar para construir uma casa. Falei, vou construir uma casa de tábua, pelo menos eu vou ter um lugar para mim e pro meu filho morar, né? Se é isso que Deus quer, vambora. E combinei com o cara para fazer a casa de tábua, só que porque eu achei que eu ia vender 1, 2 filhotes, só que meu telefone não parava. Era fila de carro para pegar filhotes. E eu fui fazendo de como... Gente, eu não sei explicar. Na verdade, tem coisas que Deus faz que a gente não vai conseguir explicar. Tem coisas que não tem explicação. Não tem explicação porque a lata ela vira ouro na mão de Deus. Eu não sei te explicar porque, querendo ou não, vendi os cachorrinhos tudo baratinho. E olha a casa que eu fiz. Dá uma olhada no vídeo. Olha a casa que eu fiz com a venda desses filhotes baratinhos. E eu fui vendendo, falei, não, vamos fazer só um cômodo. Não, vamos aumentar esse cômodo, vamos fazer isso e deu no que deu. O mais interessante é que na pandemia, todos os criadores que eu tinha amizade, foi a época que nós, mais que eles, né, eu não posso me incluir nessa, foram a época que mais se vendia cachorro. Porque as pessoas começaram a se trancar dentro de casa e começou, para ter companhia, todo mundo começou a comprar cachorro.
Tanto que, se você for pesquisar, adoções se esgotaram na época, né? E o preço dobrou. Eu falei, nossa Deus, mas na minha vez tem que ser desse preço, né? Todo mundo vendendo caro e falando pra mim, ó, seu bobo, você vendeu aí por 2 por 1.000, eu tô vendendo por 7, por 10. Gente, tem coisa que eu não posso falar não, mas se eu pudesse falar tudo, eu falaria. Mas eu vou falar alguma coisinha aqui só pra vocês terem um pouquinho de noção do que aconteceu. Construir a casa. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Essas pessoas que venderam 5 vezes o valor do que o meu, o que eles têm? O que eles construíram? Nada. E digo mais. Passou pouco tempo atrás, emprestei a amigos meus. Emprestei, porque a pessoa não tinha dinheiro nem para comer. E eu emprestei. Pouco tempo atrás. Forte, né? Forte. Então, se a gente for parar para pensar, não é como a gente quer, né? Porque para mim eu ia morar no centro. Gente, olha que estranho aquelas nuvens, não sei se vai dar para vocês verem. Olha lá, rajadas no céu. Linhas, sabe? Várias linhas assim. Hein? Meu Deus. Mas a gente tem que respeitar, às vezes, o que a vida impõe pra gente. E acreditar e confiar que é o mais importante. Foi dessa forma que eu vim parar na comunidade. Construir essa casa pensando muito na família, interessante. Familiares meus que nunca passou na cabeça também vir morar aqui, vieram morar aqui. Minha tia mora comigo. E não tenho planos de ficar aqui, mas não sou eu que mando na minha vida, né? Acho que tá mais que provado isso, né? Depois desse vídeo, né? Eu não mando em nada. Não tenho direito a nada. E eu sei que o melhor Deus tem para mim. Eu confio nele. Claro, a gente tem nossas vontadezinhas, né? Que às vezes a gente quer dar uma, né? Mas eu não sei. Que seja feita a vontade dele, não a minha. Como eu disse aí no vídeo, eu acho que a casa foi feita, a casa maravilhosa, mas foi feita num lugar que não é muito bom. A gente vai se tornando conhecido. E existe muitas pessoas más, muitas pessoas ruins no mundo. A gente sabe disso. E que esse vídeo ele sirva de exemplo para você, que às vezes questiona, que às vezes não aceita, acha que é o fim, acha que acabou, acha que você nasceu, você veio ao mundo e as coisas boas só é pro outro. Quando chega a sua vez, não vai, bem na minha vez. Parece que a prosperidade, a felicidade, o amor só é para os outros, porque a vida faz questão de esfregar isso na cara da gente. A vida dá volta. E às vezes a volta que a vida tá dando é para te dar o melhor. E talvez o melhor não é aquilo que você gostaria que fosse. O melhor ele pode ser superior àquilo que você gostaria que fosse. Pensa nisso. Pensa nisso. Confia. Vai na fé. Principalmente você que é um lutador ou uma lutadora como eu. Porque eu lutei muito, eu já vendi pamonha na rua.
Eu quando era criança, eu vendi gelinho para comprar uma galizezinha, que era o meu sonho. E em troca eu não recebia dinheiro. Eu vendia os gelinhos, eu tinha 7, 8 anos, gente. Eu vendia 6, e eu me lembro disso. Eu vendia esse gelinho porque o meu sonho era uma galizezinha. E eu nem pegava o dinheiro, eu deixava com ele já para não gastar, para ele me dar em forma de galizezinha, porque eu queria galizezinha, eu não queria dinheiro. Ai, Deus, como a vida é. Como a vida é. Então eu trabalho muito, muito cedo. Teve uma época da minha vida que eu acomodei? Teve, porque é como eu falo para todo mundo, que a vida é um processo. Às vezes a gente passa por coisas que é necessário para a gente aprender, em que as pessoas olhavam para mim e não via perspectiva, porque eu vivia, eu tinha vergonha de vender as coisas na rua, porque lá em Goiânia eu vendia, agora aqui em São Paulo eu comecei a ter vergonha, porque, né, quem faz parte da vida do homossexual, sabe que eles têm esse negócio de, né, tal, e eu na época queria namorar, queria ter alguém, então eu era o tal, né, e a gente tinha essa dificuldade, o orgulho, né, de pegar uma caixa de pamonha, colocar nas costas e falar, olha a pamonha, de doce ou de sal, senhora, que a senhora vai querer hoje, um carrinho cheio de pãozinho, arrastando assim, e vendendo, oferecendo, e com aquilo sonhando, porque eu achava que através daquela pamonha eu ia virar eu ia ser dono de uma pamonharia, sempre sonhando lá na frente. Eu ia virar o dono de uma pamonharia, eu ia ser dono de padaria, eu ia ser sempre dono de alguma coisa, sempre dono de alguma coisa, sempre dono. Isso foi a minha vida, correndo atrás, sonhando. Cara, não tem como Deus não olhar para você. Não tem como a vida não olhar para você. Quem não nasceu de berço de ouro, corra atrás, amigo, corra atrás. Corra atrás. E Deus fará o melhor para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu espero não ter deixado nenhuma dúvida, meu Deus, porque tô tão empolgado com esse vídeo. Ó, quem mora na comunidade, é isso aí, ó o som, ó o som. Ó o carro do ovo, ó o carro do ovo. Isso no centro de São Paulo eu não via. Eu não via. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Às vezes eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Mas o melhor é aquilo que o Senhor tem para me dar. E eu recebo. Eu recebo.